Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast de terror, sempre com Max Lima de um lado, Rômulo Mata aí do outro lado. Vocês pensaram que nós não iríamos voltar, mas estamos aqui, cara. Estamos aqui pra sempre, aqui com vocês, falando de terrorzinho maroto aí, sempre, todas as mídias possíveis e maravilhosas aí. Tal qual Jason, a gente sempre volta. Sim. Mas antes, né, a gente tem aqui um monte de coisa pra falar. Quando a gente pula uma semana, quer dizer que a coisa dá uma bela de uma inflada. Nossa, muito assunto. Mas antes de mais nada, você que tá ouvindo esse podcast na estreia, na sexta-feira, já deve ter visto a nova transmissão do Silent Hill. A segunda parte do Silent Hill Transmission, que a gente teve há uns anos, a retomada de Silent Hill. E a gente não sabe o que aconteceu ali, né? A gente só espera que tenha tido, tipo, data do Silent Hill 2 Remake, um trailer de gameplay do Silent Hill F, do Townfall. Caguei pro filme novo de Silent Hill, mas, né, imagino Mentira eu... que você cagou, meu. Lógico que você vai assistir, cara. Que conversa fiada é essa? Tipo, né, a gente tem que ter opinião sobre as coisas. Sim, sim. Mas eu fico triste de terem ido no mesmo cara, sabe? No mesmo diretor que fez. Bom, de qualquer forma, falaremos sobre tudo que tiver sido anunciado de Silent Hill no próximo Hoje Gente Morta. Ok. Mas como eu falei, a gente tem muita coisa e tal qual Jason, a gente sempre volta, porque recentemente a franquia Sexta-feira 13 anunciou o Jason Universe. Meu Deus do céu. Que, tipo, foi um negócio bizarro, do nada, mas é o Jason voltando. Então, seja bom, seja ruim, é o Jason, entendeu? É a multimediática, né? É. A franquia de Sexta-feira 13 aqui, que eles estão focando mesmo em honrar o legado aí do Sr. Voorhees, né, bicho? De sua mamãe maluca. Essa semana a gente já teve o Jason no Multiversus, que foi um negócio assim, eu achei super inusitado. Aquele Jason me parece mais o Rick do Splatterhouse do que o próprio Jason. Mas se você vê ali o trailer, tem cada referência fantástica a vários dos filmes, a todo o legado da franquia, né? Não só do Sexta-feira 13, mas até um Fred vs Jason da vida. A própria corrente no pescoço do Jason, quem é fã da série sabe muito bem de onde vem, lá do maravilhoso episódio 6, Jason Vive. De qualquer forma, eu pretendo jogar o Multiversus e com o Jason. Nunca joguei, não sou lá muito entusiasta desse tipo de jogo à la Smash Brothers, mas, né, é o Jason, cara. É jogo de luta ou de plataforma? É tipo Smash. Então, mas aí que tá. Smash Brothers é plataforma ou é luta? O criador da franquia, o criador do Smash Bros. Disse que é party game. Então é isso. Tá bom. É festeiro, festivo. Não é jogo de luta. Que mané jogo Tem de luta? tem campeonato. Mas é isso, né? O Jason socando o Super-Homem. É isso que eu pretendo ver. Mas de qualquer forma, Jason Universe a gente vai ter filme. Logo mais vai ter a série Peacock A24, que recentemente a gente soube que o showrunner caiu fora. O camarada lá do Hannibal, que estava encabeçando o Brian Fuller, ele não está mais envolvido. Caraca. Divergências criativas. Essa aqui é uma série de origem que vai expandir tudo que a gente sabe do Jason pré-Sexta-feira 13, tanto o original quanto especialmente parte 2, né, que é quando a gente vê o Jason adulto. No primeiro é a mamãe Voorhees ali tacando terror em Crystal Lake. Eu não tenho muitas expectativas para essa série, para ser muito honesto, porque essas coisas de origem é a parte menos interessante do Jason, mas, de qualquer forma, assistiremos, né? Ainda não sei se sai esse ano, cara, do jeito que tá pegando o negócio, não sei se sai esse ano. Não sei se a gente vai ter de fato um filme novo do Jason tão cedo, por mais que esse Jason Universe tenha sido anunciado. O que eu recomendo é entrar lá no site, tá lá na descrição do vídeo, youtube.com/masquehorror, caso você esteja ouvindo, seja lá onde for esse podcast, você se cadastra lá para receber as novidades do Jason Universe. Eu gosto de botar meu e-mail nos mailing da vida aí e fico recebendo as coisas, ainda mais do Jason, cara, porque pensa, a última empreitada do Jason no cinema foi com o remake de Sexta-feira 13, e isso faz muito tempo. Faz tipo, foi 2009, assim. Então, tá mais do que na hora do Jason voltar. A gente teve o jogo Friday the 13th The Game em 2016, que eu joguei muito, gosto muito, mas assim, Jason no cinema faz tempo. Vamos falar de um grande mestre aí, o rei dos filmes B de Hollywood, que nos deixou aí no dia 9 de maio de 2024. A gente quer fazer uma singela homenagem aqui ao Roger Corman, né? Fale mais sobre ele, Maxon, para os nossos ouvintes que não o conhecem, ou que pensam que não o conhecem, né? Ele meio que apadrinhou tanta gente de, tipo... Cara, eu não tinha noção do tanto de gente. Lá no começo de Hollywood, né? Ele apadrinhou o Jack Nicholson, né, bicho? De Jack Nicholson a Martin Scorsese e a De Niro. É nesse nível. Mas o que ele fez, ele enveredou a carreira dele pra fazer filme, como o próprio Romulo disse, filme B. Sim. Eu não gosto muito de chamar assim, né? Mas o cara gosta de terror, o cara gosta de Edgar Allan Poe, de Lovecraft. E pra mim, ele dirigiu os melhores filmes do Vincent Price. Vincent Price, na minha modesta opinião, é o maior ator de terror de todos os tempos. E ele conseguiu colocar no mesmo filme Peter Lorre, Boris Karloff e Vincent Price, naquela maravilha do Corvo de 63. E também ele também dirigiu A Orgia da Morte, né, que pra mim é a melhor adaptação de Edgar Allan Poe. O filme da Queda da Casa de Usher
de décadas atrás foi ele que também encabeçou. Então ele tinha essa coisa, tanto com o Vincent Price, Poço e o Pêndulo, quanto esse amor por Edgar Allan Poe. Tipo, Roger Corman dirigiu Castelo Assombrado, do Charles Dexter Ward do Lovecraft. Mas eu diria, assim, se eu pudesse escolher um filme, seria O Túmulo Sinistro. Você já assistiu esse filme, mano? Não assisti. Então, eu tenho que... 1964. Você não é muito da era de ouro e da era prateada do terror, né? Tem que ver mais filme velho. Não, cara, assim, eu sou da turma dos francês novo aí, de desgraça. Mas, cara, tem que ver assim, isso aí, cara. Eu gosto muito... É o berço da coisa toda. Das duas versões da Pequena Loja de Horrores, que a primeira versão, sei lá, de 1960, por aí, e depois teve aquela versão com o Rick Moranis também, que é muito boa, e eu gosto muito. Pequena Loja dos Horrores, que o cara que tem uma planta carnívora lá, cara. Maravilhoso. Eu amo esse filme, assim, eu me lembro muito da minha época dos anos 80 ali, de assistir esse filme, pegando uma fita na locadora ali. E eu tava vendo, além de ser roteirista, né, e tudo mais, ele fazia algumas participações também. Ele fez uma participação no Silêncio dos Inocentes, Max. A mais clássica, sim. A mais clássica, ele era um diretor do FBI ali, né? Com certeza. Junto com Jack Crawford lá, o personagem Jack Crawford do Scott Glenn ali. É isso aí. No meu filme favorito da série do Hannibal Lecter ali, que é o Silêncio dos Inocentes. Pra mim, isso aí mas não tem como, é unanimidade. Não tem como. Não, tem uma Por mais galera que eu goste de outros, que isso? Quem é que não acha o Silêncio dos Inocentes o melhor dos filmes do Hannibal? Eu não conheço. Você conhece? O cara chega e fala, não, meu filme favorito é Dragão Vermelho. Não é possível. Eu conheço, gente. Pior que eu conheço. Eu vi uma coisa assim, achei muito engraçado nessas páginas de craft, de pessoas que fazem coisas manuais, assim. O cara, ele colocou artesanais, que mané craft? Que craft? Me deixa. Artesanal. Me deixa, cara. Olha lá. Pô. É o velho moderno mesmo. Então, era tipo um quadrado, como se fosse o Buffalo Bill olhando assim, né? E o cara colou no teto desse quadrado assim, descia uma cordinha com uma cestinha. Goodbye Horses, mano. Só isso que eu te digo. Muito bom, cara. E ó, o primeiro, o Little Shop of Horrors original de 60, enquanto que o do Rick Moranis é de 86. 86, eu tinha 6 aninhos. O Solar Maldito, ó, eu recomendo muito pra quem gostou do Mike Flanagan, né? A Queda da Casa de Usher, que deu essa modernizada aí no conto clássico do Edgar Allan Poe. Assisti o Solar Maldito, que também é de 60, que The Fall of House of Usher, do Roger Corman, que é uma coisa maravilhosa. Uma grande atuação do Vincent Price, cara. Cara, o Vincent Price, a parceria Roger Corman e Vincent Price foi uma muito forte. Absurdamente forte. E maio marca muito porque é o aniversário da Santa Trindade, né? Peter Cushing, Vincent Price e Christopher Lee fazem aniversário em maio. E agora, no comecinho do mês, 9 de maio, Roger Corman nos deixou aos 98 anos. 98 anos. Faltava cara. 2 pra completar ali. E chegou perto do Christopher Lee também, né? Que também foi, como você falou, dos caras aí. Você já tinha dito que o seu favorito era o Vincent Price. Com certeza. Eu sempre falo do Max von Sydow, mas você não coloca ele só como ator de terror, né? Então... É que ele, ele é um ator do Bergman, né? Às vezes ele fazia outras coisas. Era tipo isso. Às vezes ele fazia uma coisinha besta, tipo O Exorcista. O último filme que o Roger Corman dirigiu, depois ele continuou produzindo muita coisa, foi um Frankenstein, que é um menos famoso, chama Frankenstein, o Monstro das Trevas, com o Raul Julia, cara. Um dos últimos filmes que o Raul Julia estrelou. Grande ator, Raul Julia. Recomendo muito também. John Hurt e Raul Julia, cara. Olha só que coisa maravilhosa que é. Raul Julia é o Victor Frankenstein nesse filme. De 90 esse filme, né? Exatamente. Recomendo muito ir atrás, assim, da filmografia do Roger Corman de forma geral, mas especialmente dessa era de ouro do terror, dos anos 60, da parceria com Vincent Price, dessas adaptações de Edgar Allan Poe. Mais Edgar Allan Poe do que de Lovecraft, né? Mas, assim, se eu pudesse destacar um filme, né? O Rômulo falou do A Pequena Loja de Horrores. O que eu destaco é The Tomb of Ligeia, que é o Túmulo Sinistro. Que, cara, tanto o Vincent Price quanto a Elizabeth Shepard, que também é uma veteranaça aí do cinema. Como eu gosto, cara. Que filme gótico. Que coisa maravilhosa. Ele fez muita coisa, né, com o Vincent Price, né? O Castelo Assombrado. Muita coisa. Pô, caramba. E outra coisa, né, é o Corvo. O Corvo que tem lá Boris Karloff contracenando com o Vincent Price. É um negócio assim, que é uma coisa absurda. Vincent Price, pra quem não sabe aí, foi o baluarte, o ator mais famoso, assim, né? E que mais representa o terror aí de todos os tempos, segundo o nosso querido Maxon. Com certeza. É a voz do final da música do Thriller do Michael Jackson também. Pra mim é. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the Thriller. Você sabe qual foi o último filme do Vincent Price, Romulo? Não sei. Ele foi o pai, o criador do Edward Mãos de Tesoura. Ele já tava bem velhinho ali. Sim, já tava bem vovozinho já. Nossa. Agora você me emocionou, hein? Pesado, né? Ele contracenando Johnny Depp, Tim Burton. Winona, na época que ela tava com o Johnny, né? Ah, por causa do... É. Dizem que uniu os dois foi o Apanhador no Campo de Centeio. Né? É um dos livros favoritos, hein? Acho que da Jaqueline. É, meu também. Mas vamos seguindo aí, ó, que maio é um mês muito maravilhoso. E a gente teve, no dia 14, a celebração dos 8 anos de Dead by Daylight. E assim, eles sempre fazem uma live extensa, anunciando o que vai ter no ano vindouro, etc. Mas dessa vez Para. Ano vindouro é muito bonito, cara. Salva de palmas aí, bicho. Ano vindouro ganhou meu coração. Ó, então o que teve lá? Assim, foi muita coisa mesmo. Então a gente vai dar assim uma passada. Eles anunciaram que logo mais vai ter um novo modo de jogo, que vai ser 2 assassinos versus 8 sobreviventes, em mapas maiores e tal. Vai ser um experimentalismo muito interessante. Anunciaram também, que já tinha sido dito, né, que teria essa parceria com Dungeons & Dragons, mas vai ter tanto sobrevivente quanto assassino na forma do Vecna, quanto um mapa. Vai ter um calabouço ali, uma coisa bem medieval, e os sobreviventes vão ter uma coisa diferente que tá ali voltado pro RPG, com relação à criação de personagem, à classe, sabe? Aos dados, então eu não sei como vão fazer isso exatamente. Interessante. E cara, pensa, Dead by Daylight ele transcende de fato, porque ele vai de quadrinho ao Nicolas Cage, a cinema, videogame, agora RPG de mesa, a música, né, afinal a gente teve os Eds, teve Slipknot, então o que é o Dead by Daylight, né? Slipknot que tá BR agora, hein? É. Eloizão. Cara, todo post do Slipknot nas redes sociais é tipo, e aí, Corey, pagou o VR do Eloy? Milhões. Eu dou muita risada. Mano, o brasileiro na internet é maravilhoso, entendeu? Eu dou muita risada. Grande Eloy Big House aí. Fantástico. Tá aí nas paradas, meu. Maravilhoso. Então, ó, novo jogo TPS de Dead by Daylight, chamado Project T, que vai ser lançado um dia, que é PvE, né, ou seja, um grupo de jogadores contra monstros. Pareceu bem interessante, mas ainda tá bem preliminar. Além de ter, logo mais, o jogo da Supermassive, que sai ainda em 2024, o The Casting of Frank Stone. Eu tô bem esperançoso. Será que dessa vez eu vou jogar Dead by Daylight? Porque eu amo Player versus Environment. Eu amo. Aqui seria Player versus Enemy, no sentido de que não é PVP, no sentido que os monstros são IA, né? São controlados pelo jogo. Mas pareceu legal, e inclusive eles lançaram no dia da comemoração um jogo no Steam chamado What the Fog. E aí, como eu faço parte do meme lá do Dead by Daylight, eu recebi o código do jogo, mas ele custa uns R$10 no Steam, parece bem interessante, eu ainda não joguei. Pra fechar, cara, assim, da forma mais surreal isso, hein, Romulo? Chave de sangue, Castlevania. Castelo da Vânia, eu chamava de Castlevania quando eu era moleque. Castlevania, mano, o famoso. Era o Parasite Eve e o Castlevania. Isso aí. Cara, pensa, quando eles fazem as parcerias com franquias de videogame, o que a gente teve daí, né? Pyramid Head com a Heather e Midwich Elementary School, Silent Hill. A gente teve Leon Kennedy, Jill Valentine em RPD, Resident Evil, e junto de RPD também tem o Nemesis como assassino. Depois a gente teve o Wesker com Ada Rebecca. Ou seja, o que dá pra esperar aqui? Castelo do Drácula. Castelo de ponta cabeça. Algum Belmonte e o Drácula ou o filho dele. Ou então é aquela coisa, aquele festerê de skin, né? Afinal de contas, você consegue transformar a Heather na Lisa Garland, na Alyssa Gillespie, no James Sunderland. Dá pra transformar o Leon no Chris, no Carlos. Dá pra transformar a Jill na Claire. É só pagar 100 pila. 100 pila que é o custo das skins. Com certeza teremos Castelão. E ó, honestamente, eu sinto muita falta dos monstros clássicos do Dead by Daylight. Tipo do monstro de Frankenstein, da múmia, do Drácula. Então o Drácula agora tem que vir no Castlevania, basicamente é isso. É isso aí. And what is a man? Ai, Deus. Você sabe que uma das coisas mais engraçadas é que o meu tatuador, quando ele fez a minha tatuagem do Castlevania nas minhas costas, ele postou nas redes sociais dele, né? Daí um cara escreveu uma coisa que eu nunca vou esquecer e eu não consigo desassociar. É uma arte do Symphony of the Night, né? Então tem ali a Maria, o Richter, o Alucard. Aí o cara escreveu, mas eu só não entendi o que a Madonna tá fazendo aí no meio.
O cara pensou que o Alucard fosse a Madonna. Pensou que mano. o Alucard- Então isso eu não consigo O desassociar mais. Alucard era Madonna? É. É por causa da pintinha, será? Sei lá, cara, mas eu achei maravilhoso, Sim. não consigo desver mais. Alucard, pra quem não sabe aí, ó, vira ao contrário as letras que você vai saber. Quem não sabe? Tem o pessoal que não sabe, né, bicho? É tipo o encarte do Led Zeppelin, né? Bota no espelho, assim, ó. É. Ou o disco da Xuxa, gira ao contrário. É o backmask. O boneco do fofão. Ó, uma coisa que foi lançada lá fora, que não tem nem data pra chegar por aqui, mas a gente precisa comentar, afinal a gente começou o programa falando de Jason, e a gente aqui gosta muito de slasher, do assassino mascarado, é desse filme aqui, cara, chamado In a Violent Nature. Tô muito afim de ver esse filme, cara. Muito. E é aquela coisa, a perspectiva desse assassino ali no meio do mato, o filme acompanha ele. Não é o grupo de assassinados da molecada ali, transante. É de fato o cara. Ou a besta, ou a criatura, ou seja lá o que for, esse ser que destroça. Mas de qualquer forma... E ele é pique o Jason Hillbilly, né, meu? Jason caipira, ele tem um saco na cabeça e os Não é bem um saco, parece, sabe, um troço meio de escafandro, assim. Tem, não sei, sabe, tem tipo um vidro com uma gradinha, não sei. Mas aqueles planos dele andando, e o maluco é grande, hein? Me parece ser um tanto sobrenatural. Eu fui ler umas coisas, eu li até mais do que eu deveria. É um tanto quanto, profanaram o túmulo do maluco, ele voltou atrás desse artefato, então ele é meio que não é uma pessoa, entendeu? Entendi. Ou seja... Ele é grande como o Jason, grande como o Leatherface, ele é, enfim, como Michael Myers, como todos eles, né? São grandões, né? Grandalhões, né, cara? Ele me pareceu brucutu, assim, nível Kenny Hodder fazendo o Jason, assim, sabe? Mas assim, esse lance do assassino, da perspectiva... A gente tem tantos filmes, né? Tipo A Casa que Jack Construiu, O Maníaco, O Henry, Retrato de um Assassino, Barba Dourada. Esse Maníaco, Maxon, é o de 1980, né? Não, tem esse, mas tem o do Elijah Wood, hein? Produzido pelo Alexandre Aja, que é tipo... ele é inteirinho do cabelinho, né? Que cabelinho? Ele não corta o cabelinho das vítimas lá, pô? Ele tem aquela loja de manequins. Cara, Maníaco é pra mostrar como o Elijah Wood é um ator muito fantástico. Muito ele fantástico. é. E ele gosta do bizarro. E assim, não é todo dia que a gente vê um filme que é, de fato, ponto de vista de alguém até a câmera pisca, assim. É impressionante. Então são dois filmes bem distintos, né? O Maníaco clássico e o Maníaco remake. Vale a pena ir atrás. Só que assim, esses filmes todos, eles meio que acompanham... Tem um filme chinês chamado The Untold Story. Um dos finais mais brutais que eu já vi em um filme. De um cara que tem um restaurante ali. É tudo aquele assassino muito pé no chão e... assassino em série em cidade. Uma coisa contemporânea. Isso aqui é lá no meio do mato mesmo, então... Me fez pensar, sabe, tipo, por que isso aqui não é um filme do Jason? Por que isso aqui não é um Sexta-feira 13? Sabe, as oportunidades perdidas em trazer de volta o Jason de uma forma, assim, destruidora, brutal pra cacete. Pode trazer de volta, mas também pode começar um legado aí, né, bicho? Pois é. Quem sabe, né? Eu acho, assim, esse Jason Universe, ele me pareceu um negócio meio brega, assim, meio super-heróico, uma coisa meio tosca, mas mesmo assim, cara... Tipo, um monte de amigo meu veio falar comigo, nossa, que bagulho zoado, e o universo tem o 13 ali escrito, né? A máscara do Jason que mostraram ali, uma máscara bizarra. Mas, cara, o Jason tava largado, tava com aquele monte de processo judicial, tipo, acabou isso. Então, coisas virão. É isso aí. Eu tô empolgado como fã da franquia Sexta-feira 13, né? Se vai ser bom, se vai ser ruim, a gente fala depois. Sim, com certeza. Ô, Maxon, e temos caveirinha nesse programa? Tem, e eu sei que no próximo vai ter também, né? Vai. Você recebeu um mimo aí, hein, Romulo? Queria agradecer a Dark Side Books aí, né? Está nos enviando. Eu não vou nem falar, esse próximo programa a gente vai falar. Eu já terminei de ler, tá? Ah, que maravilha, então fica pro próximo mesmo. Já havia assistido o filme. Eu não sabia que tinha filme. Tem. Tipo, eu sei do que você tá falando, né? Tipo, você nem falou e eu sei. Pode ir atrás. É telepatia, né? O filme seria uma versão light do Vai e Veja, sabe? Versão light. É. Ainda assim é muito pesado. Vai e Veja é um filme russo aí, né? Sim, é pesadíssimo. Mais pesados que se fala sobre a temática de guerra aí. Eu coloco ali do lado de O Túmulo dos Vagalumes, né? Uma animação do Estúdio Ghibli. Não, pra mim o Vai e Veja é um dos filmes mais indigestos que eu já vi. Mas ó, o que a gente vai falar hoje é um mangá de um mangaka chamado Shintaro Kago, mangaka especializado em terror. Eu conheci uma outra obra dele, lançada aqui no Brasil há uns anos, chamada Dementia 21. Eu ainda não comprei o volume 2, mas eu sei que são 2 volumes. Tem uma outra publicação dele que foi lançada aqui, chamada A Grande Invasão Mongol, que tá na minha listinha, não comprei. Aqui no caso é um chamado Pedacinhos, e a capa é um negócio muito chocante. É muito maravilhoso. Eu vou falar, o Shintaro Kago ele vai ali na veia do Eroguro, que é o grotesco erótico. Se você pesquisar na internet por Eroguro, você vai chegar em caminhos que eu não sei se eu recomendaria muito. Que vem de erotic e grotesco. Exato. Eu acho que é uma apresentação fantástica a obra desse mangaka. A Darkside tá engatilhando aí um outro mangá dele pra logo mais.
falaremos aqui em breve, espero, se a Caveirinha nos notar mais uma vez. Então, assim, a exemplo de várias das publicações do nosso queridíssimo Junji Ito, aqui existe uma história central, que é a história de um assassino em série que esquarteja mulheres. E aí, atrelado a isso, existe a história, um tanto quanto metalinguística, do próprio Shintaro Kago conversando com a sua agente. E ela diz, pô, isso aí, você devia escrever um negócio sobre isso. Ali, não, eu quero mudar. Então tem essa coisa da vida real, digamos, que acompanha ali um grupo de amigos trabalhando num café. E aí, as especulações dessa gente e do próprio Shintaro Kago querendo fazer outras coisas, querendo sair do terror. E ela falou, não, olha aí, tem esse assassino. Tipo, por que você não ajuda a ir atrás da polícia? Então, é bem interessante e inteligente como ele faz essa junção dessas duas histórias, que é um maníaco fatiador. Ao mesmo tempo que quem conhece a obra desse autor sabe que o maluco é muito, muito, muito explícito. Então, assim, é bem interessante, porque tem essa história que ocupa metade do mangá, depois tem uma entrevista do próprio Shintaro Kago, ele falando de como foi a concepção, das obras que ele gosta, ele cita nominalmente muitos filmes de terror do Jorge Romero, do Dario Argento, que ele gosta muito, do Lúcio Fulci. Lúcio Fulci é um grande maestro do diálogo, não é tão famoso quanto o Mário Bava ou Dario Argento, eu acho, né? Mas ele é um dos meus favoritos e é citado lá. Eu vou comprar esse pedacinho, que eu fiquei muito, muito interessado, assim, cara. Agora eu vou falar um negócio que pode ser um tanto extremo, pode ser um pouco pesado, talvez eu me arrependa daí um tempo, mas eu gostaria que quem estivesse aqui nos ouvindo fosse lá comentar no youtube.com/masquehorror, porque existe aqui, depois disso tudo, existem outros contos, digamos, histórias menores. Por isso que eu citei o Junji Ito. É muito comum o Junji Ito ter uma história longa e depois umas menores, né? Existe uma história aqui chamada O Homem que Retornou. Pra mim, na minha opinião, de tudo que eu já li, de quadrinho, de mangá e tal, de que terror, não é poucas coisas. Não existe nada tão pesado, tão visceral e tão grotescamente horroroso quanto esse Homem que Retornou. Eu acabei de colocar no carrinho, eu vou comprar. Não vou nem esperar você me trazer, cara, pra eu ler, porque eu vou comprar. Eu tive problemas. Tipo, é uma história de, sei lá, 15 páginas. O bagulho é indigesto. É pesado demais, cara. Esse Homem que Retornou. Se você é fã de quadrinho de terror, mangá de terror, me recomenda aí um negócio barra pesada que supere O Homem que Retornou, do Shintaro Kago. Eu não sei se é Shintaro Kago ou Shintaro Kago. É que cagou aqui pra gente no Brasil, é um pouco tenso, né? Shintaro Kago. Mas é Shintaro Kago. Mas eu já vi a pronúncia dos dois jeitos, viu? Porque quando eu fico na dúvida, eu vou lá pesquisar, sabe? Sendo falado sobre. Você vê entrevista, você faz que nem eu, né? Vê os outros falando o nome, né? É isso. E eu já achei dos dois jeitos, em diversos idiomas. Mas de qualquer forma, pedacinhos da Dark Side. Se você nunca ouviu falar do Shintaro Kago, se você é fã de Junji Ito ou de quadrinho de terror, eu acho que é a porta de entrada perfeita. Eu vou escrever lá, eu sempre escrevo agradecendo, né? Quando eles enviam coisas assim, eu vou escrever falando o que a gente falou no programa, vou falar que eu vou comprar e vou falar para que se tiver coisa desse jeito para mandar também. Que aqui a gente fala de tudo. Uma coisa que eu achei bizarra, que foi absolutamente do nada, e eu não vi notícia em lugar nenhum, é que saiu um jogo do Mestre dos Brinquedos no Steam. Chama Puppet Master The Game. Eu amo essa franquia, Mestre dos Brinquedos. Começou lá em 89. O jogo, na própria descrição, vem lá comemorando os 30 anos da franquia, mas, pô, é muito mais que 30, o negócio de 89. Você é o único cara que eu conheço que sabe o nome dos monstros, cara. Então, e eles estão lá, cara. Eles estão lá e mais. Não tem só os brinquedos. Tem também... Você conhece uma outra franquia chamada Demonic Toys, os Brinquedos Diabólicos, que também é do Charles Band, que também é da Full Moon Pictures? Não, eu só conheço o Mestre dos Brinquedos só. Pois é. Tem também o Brinquedos Diabólicos, eles estão lá pra gente escolher, e também tem os totens, né, que depois do Mestre dos Brinquedos, os 3 primeiros é uma história fechada, no sentido de é uma trilogia que conta ali os brinquedos do Toulon, né, grande titereiro, e não só o titereiro, mas ele também criava, eram criações próprias. Inclusive o Mestre dos Brinquedos 3 é um filme excepcional, cara. E aí no 4 mostram essas criaturas chamadas totens, que são seres multidimensionais, que também tem pra escolher aqui. Então assim, é um jogo grátis, dentro do esquema de multiplayer assimétrico, né, de Dead by Daylight, do jogo do Jason, do jogo do Predador, etc, do Massacre da Serra Elétrica. E que foi simplesmente lançado, assim, por uma produtora chamada October Games, que eu também não conhecia. Do Neida. Do nada, cara. Do nada. E eu só cheguei até o jogo porque eu tava ali fuçando. E eu sempre, basicamente, dia sim, dia não, eu entro no Steam pra ver o que tá sendo lançado de jogo de terror. E tava lá, Puppet Master The Game, de graça. Caraca. Falei, rapaz, que é isso, cara? Então, assim, pra mim isso aqui é uma grande coisa. Se você for ver lá, é grátis, né? Mas aí tem lá
as skins, né? O Blade, ele é o mais famoso, que é aquele de chapéu, sabe? Que ele tem o gancho e a faca na mão. Tem o Pinhead, que é aquele grandão com a cabeça pequenininha. O Six Shooter, talvez seja um dos mais populares, que é aquele de Bang Bang com 6 braços. Como é que é o nome do... É o Driller? É o Tunneler, que tem a broca na cabeça. Esse é também um dos meus favoritos. Tem o Torch, né? O Jester é o bobo da corte. Tem a Lich Woman, que é aquela mulher que vomita sanguessuga. Eu acho maravilhoso, cara. Eu adoro. Então tá aí, ó, recomendação. Eu joguei pouco. Eu joguei mais com bot do que com gente. Não tinha muita gente quando eu experimentei jogar. Mas fica a recomendação mais sobre a franquia Mestre dos Brinquedos do que propriamente ao jogo. E, tipo, né, tá meio saturado esse esquema de jogo de terror assimétrico, mas, cara, quando a gente para e pensa na quantidade absurdamente fantástica e de qualidade dos filmes do terror no cinema, tá acontecendo também nos videogames. Pô, recentemente foi anunciado o pinball do Massacre da Serra Elétrica, cara, pelo aquele Zen Studio, né, que fez a franquia Zen Pinball. O Jason no Multiversos, né, o jogo do Mestre dos Brinquedos. Logo mais vai ter, inclusive, já é spoiler pro próximo episódio, que falaremos do jogo dos Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Recebemos o jogo, estamos jogando. Ele foi lançado agora, essa semana, em acesso antecipado. Ele vai sair de fato mesmo semana que vem. É na primeira semana, né? De junho, né? E falaremos de Killer Clowns from Outer Space The Game, que pra mim é absurdamente surreal esse jogo sequer existir. Sim. Porque, cara, eu nunca consegui entender por que não teve uma continuação esse filme. Porque assim, né? Tudo vira franquia no terror. E aí o Palhaços Assassinos só teve esse, que era um dos filmes que eu mais amava quando eu era moleque, cara. Eu desenhava os palhaços pra todo lado, eu adorava, eu sempre alugava. Quando tava lá pra alugar, porque era disputada essa fita na locadora que eu ia. Então, assim, é com muita alegria, já dou spoiler aqui, que falaremos sobre. E vamos jogar, né, Romulo? Sim, sim. Por enquanto eu joguei com o Chris, deixa um beijo aqui pro grande camarada Chris. Joguei com bastante gente aleatória. O Chris, ele tá sensível, se não falar dele, ele briga. Ele cobra. E agora a gente vai falar, né, Romulo, de um dos grandes lançamentos no cinema de terror da semana, que inclusive teve outro, né? Teve Os Estranhos, capítulo 1, mas também teve um outro pra marcar ali, categoricamente, 2024 como o ano das freiras no terror. Já né? falamos anteriormente aí, né, de A Primeira Profecia, e agora vamos falar de... O Índica, né? Índica, jogo maravilhoso, lindo, né? Terror do ano, pra mim, até o momento, é. Sim, ucraniano, né? Não, é russo. É russo, mas teve um negócio da Ucrânia, né? E o... Não, é aquilo, a galera saiu quando começou a guerra, acabaram o jogo em outro país, e Caraca. um percentual das vendas do jogo vai pra ajudar a criança na guerra na Ucrânia, pra mostrar como eles são contra a guerra. Sim. Mas do que a gente tá falando, Romulo? Estamos falando de Imaculada, né? Imaculada, né? Immaculate, né? Mas como o Max não vai brigar comigo, tem que falar Imaculada, que é um filme... Se passa aí numa Itália rural, uma Itália gótica, num convento, assim, absurdo. A história de uma noviça que vai fazer seus votos. E eu não sabia que era o ator lá que faz o padre, lá é o professor do La Casa de Papel. Eu nunca assisti. É. O Álvaro Morte? Álvaro o Morte. Padre Sol? Sim. E a Jaque falou assim, é o professor. Eu falei, será? Aí no fim era mesmo. Ela é boa fisionomista. Eu nunca vi. E cara, eu me surpreendi positivamente, né? Porque eu já tava meio empapuçada de filme de freira, meu. Será que vai ter alguma coisa nova aí? Será que vai ter alguma coisa diferente aí? Será que vai conseguir pegar a minha atenção esse filme aí? E com certeza, meu amigo, olha, terminamos de assistir e falamos, que filmaço, hein, meu? Eu acho assim, o final é muito impressionante. Maravilhoso, nossa. É com certeza a melhor parte do filme. A última cena, né? Os últimos 10 minutos é absurdo e categoriza a Sydney Sweeney como uma Scream Queen moderna. E ela é novinha, né? Com certeza. E assim, a curiosidade... A Sydney Sweeney, ela fez uma audiência, um teste pro papel de Irmã Cecília em 2014, quando ela tinha 17 anos. Eu tô vendo essa curiosidade no IMDb. Você tá pensando em inglês? Ela fez uma audiência? Olha só. Não, um teste. Quem te viu, quem te vê, parceiro. Como que chama? Como é a tradução de audition? É um teste, não é um audience, é um teste. Mas você falou audiência, você pensou em inglês. Então não me julgue. Ela tava lá no fórum, né? Foi lá no julgamento, no tribunal. Vocês estão vendo, né? Para, não perde o foco. Ela, 17 anos, ela fez isso em 2014, engavetaram esse projeto. Ela voltou pra isso, o negócio ficou na cabeça dela. Ela comprou o filme, basicamente. Ela reescreveu a história, ela produziu esse filme, ela foi atrás do diretor, foi atrás da produção, conseguiu vender o filme pra Neon, e aí tá no cinema. Eu gostei do filme. É que assim, eu tenho um problema com esse diretor, cara. Esse maluco aí, que inclusive já é a segunda parceria com a Sydney Sweeney. Eles fizeram juntos o Observadores, que pra mim é uma versão infanto-juvenil patética de Janela Indiscreta, de que falar que aquilo é uma homenagem
olha, pra mim é só risível. Então, assim, esse cara rolou uma evolução, mas eu acho que ele é muito fraquinho como diretor. Ele tinha um passo, ele tinha uma ideia muito boa. Tá sendo contraditório. Você gostou do filme Gostei. E tá falando mal do diretor? Qual o problema? Ué, mas se você gostou do filme... Eu acho que é um diretor muito básico, né? A Sydney Sweeney, eu acho que ela é uma grande atriz. Né? Pra mim, um dos grandes filmes de terror modernos, ela protagoniza, que é o Noturno. Já falamos várias vezes aqui desse filme, né? Eu acho esse filme excepcional. Ali ela me conquistou, assim, enquanto atriz. Quando eu vi ela protagonizando um novo filme de terror... Ela me lembra um pouco a Amanda Seyfried. Só que eu acho que ela é realmente uma boa atriz. Dizem que ela em White Lotus é bem impressionante também. Eu nunca assisti essa série, mas dizem que é bem legal. De qualquer forma, eu gosto dela aqui. Por mais que essa irmã Cecília, que é a personagem dela, não tem muita profundidade, digamos assim, né? Tem um pouco do passado, e aí quando ela vai pra lá, ser uma freira nesse convento interiorano na Itália, ela, mesmo sendo uma virgem, ela está grávida. E aí passa a ser tratada de outra forma. Porque é esse convento que a maioria das irmãs ali são idosas. Então ela é mal vista, malquista. É um asilinho de freira. Tipo. As irmãs vão pra lá pra passar seus últimos dias de vida, né? Isso. Doentes, assim. E ela vai aprender a cuidar. Ela é uma cuidadora. O Indica é muito semelhante na premissa inicial, né? Depois o Indica vira uma jornada na estrada, digamos assim, né? Ela sai do convento, enquanto aqui se passa o filme todo no convento, que é um baita espaço. Por mais que eu tenha dito, né, que eu acho bem medíocre a direção desse maluco aí, desse Michael Mohan, o cara, ele acerta, pelo menos na minha concepção, em apelar pro gore, pro visceral. Ali. Ah, sim. Eu não esperava esse filme ser tão sangrento quanto ele é. Tipo, eu gosto muito de vários filmes de freira, então é mais uma oportunidade para eu recomendar um que eu amo de paixão, que é o Alucarda, um filme mexicano de 77, e de novo Os Demônios, do Ken Russell, de 71. Pra mim são os meus favoritos. Não que esses filmes apelem pro gore, mas é uma característica desse Imaculada. E eu vejo muita gente, injustamente, colocando ele lado a lado com a primeira Profecia, porque eles foram lançados muito próximos um ao outro. Foi só uma coincidência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a comparação acaba sendo inevitável. Mas, cara, eu realmente acho a Sydney Sweeney uma atriz que ela ousa em papéis, assim, que eu acho que vão em muitos extremos. Não, Max, a história é completamente diferente, mas o ambiente é o mesmo, né, mano? É isso. E assim, eu vi uma entrevista com a Sydney Sweeney falando que o pai dela é muito apaixonado por filme de terror e ela desde pequena assiste. E ela elencou lá que os filmes favoritos dela são, tipo, Iluminado, Silêncios Inocentes, o Bebê de Rosemary. E inclusive tem um pôster do Imaculada que simula o pôster clássico do Bebê de Rosemary. Essas coisas são complexas de lidar. Porque assim, teve lá observadores, né? Ah, janela indiscreta. Putz, é muito complexo você... Quando essas coisas começam a ser associadas assim, você tem que distanciar, na verdade. Você tem que ver a coisa pela coisa, senão você começa a entrar numa paranoia e numa espiral aí sem volta. Nesse aspecto, acaba não vendo o que aquilo lá tá tentando fazer. Então existe essa premissa que o filme talvez ele tome tempo demais pra fazer vir à tona, que é o grande lance dele, e que desemboca num dos desfechos que, particularmente, de cinemão, de shopping, assim, de terror, é um dos que eu mais gostei. Porém, né, Romulo, eu acho que tem problemáticas, assim, o filme é dividido justamente nas etapas da gravidez dela. Eu gostei. Ô, Max, você tá com um bode do diretor aí, meu irmão. Talvez. Filmão, que assim, eu penso assim, né, se ela foi atrás, ela meio que comprou a coisa, né, foi atrás do roteiro que marcou ela. Tudo que você tá contando agora aí, pros nossos ouvintes, eu não sabia. Se ela fez tudo isso, se ela correu atrás, se ela comprou a história, se ela chamou o diretor, cara, isso significa que ela atrás, queria então ela muito curtiu realizar isso. Né? E ela queria realizou esse diretor que já tinha trabalhado com ele, então assim, né? Pronto. Mas de qualquer forma, eu espero que essa atriz se mantenha no terror e que faça mais filmes de terror. Eu acho que coisas fantásticas podem surgir daí, sabe? Eu acho que esse é um começo. Eu ainda acho o Noturno superior, enquanto filme, né? Do que esse. Mas, pô, pra filme de um terror gótico, assim, moderno, porém gótico... Eu recomendo. Eu também. Eu recomendo pela discussão, entendeu? Pra gente conversar a respeito. Por mais que tenha muitos momentos de antecipação... Para não falar que eu só tô falando bem. Uma coisa que me irrita um pouco é que tem muito jumpscare. Isso aí torna um filme meio que... precisava algumas qualquer coisas. Filme, entendeu? Não funciona. Mas eu gostei. Eu também. De fato, gostei. Tá virando o nariz, torcendo o nariz pro filme aí, bicho. Porra, pô, filmão. O final do filme é maravilhoso. Não é nada previsível, nada, sabe? Gostei. É, mas é um artifício bem barato esse, né? De fazer um filme male-male e nos últimos 15 minutos você abrir a porteira, né? Mas é isso, Imaculada no cinema. Você tá velha aí, Vamos conversar sobre. Tá uma velha HH, pelo amor de Deus. Tá pior que eu, você. E ó, e pra fechar os temas
desta edição do Gente Morta, eu queria falar de um jogo brasileiro. Finalmente, hein? Finalmente. Um jogo brasileiro de terror nordestino, absolutamente regionalista, que faz com que você se sinta lá, que transpira tudo isso de um cara que eu considero um camarada, porque eu conheço ele de longa data, desde lá do Cabeça de Cuia, um jogo que foi lançado há muitos anos, que é o Décio Oliveira, o Dex Dracon. E olha só que coisa mais maravilhosa, o Dex deixou uma mensagem pro pessoal aqui que acompanha o Ouço Gente Morta. Olá, eu sou o Dex, sou o cofundador da Black Hole Games e idealizador do iSleep. Atualmente a gente está produzindo o jogo, eu e mais 9 pessoas talentosíssimas do Piauí. A gente é um estúdio indie piauiense e tem sido um turbilhão de emoções desde que a gente apresentou o jogo para o mundo em uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, mas felizmente sempre muito positivo. A gente ganhou muita visibilidade ali na época da mídia e desde lá tem sido só uma luta crescente. E recentemente a gente teve o jogo abraçado pela Nuvem, né? A Nuvem publicou a gente na loja, né? Publicou a Sleep e agora finalmente o primeiro capítulo está no ar, né? A Sleep, ele é muito especial pra mim, porque eu gosto de falar que ele é uma carta de amor aos jogos de terror, jogos clássicos de terror. Eu me inspiro muito ali nos anos 90, você pode pegar, por exemplo, Silent Hill, que tem aquela atmosfera melancólica. Temos ali também, visualmente, o Clock Tower maravilhoso ali do Super Nintendo, que ele tem umas animações bem fluidas, é um point and click, né? Não podemos esquecer disso. E a Sleep, ele é isso, né? Ele é essa mistura, um point and click de horror psicológico, mas ele tem ali um quê stealth, um quê moderno, né? E ele traz uma certa modernidade. Mas o que eu mais gosto do Sleep é que ele é deliberadamente nacional, né? Ele grita que é um jogo brasileiro. Você tá andando ali no começo das ruas do jogo e você encontra a placa Pare, você abre o sketchbook da protagonista, né, o caderno dela, e você vê os desenhos, lê tudo em português, né? Ali como a Ellie abre o diário dela lá do The Last of Us Parte 2, né? Só que no nosso caso aqui tá escrito em português, então isso é bem legal. E o jogo se passa no Nordeste dos anos 90, né? Tipo, tem muitas referências ali. Você vai ver umas coisas, um orelhão, ali aquelas lixeiras antigas em formato de palhaço. Então tem umas coisas, tem uns mementos que a gente gosta de chamar, né? Que são os colecionáveis. Ele traz um quê de nostalgia. E esse primeiro ato, ele é muito para apresentar o universo da Ana Lu, né? Que é como a gente chama carinhosamente a protagonista. E você conhece ali um pouco mais do porquê que ela tá ali, o pesadelo, né? Descobre um pouco mais sobre esse pesadelo que ela tem recorrente e precisa escapar e descobrir o que está acontecendo. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas enfim, tem muitos puzzles. A gente tenta trazer um negócio mais, referências mais nacionais, até nos puzzles também. Então tem muita coisa legal ali, né? Brasileiramente falando, é um jogo brasileiro, né? Um terror brasileiro, terror nacional. E é isso que eu mais gosto nele. E aí fica o convite para vocês conhecerem. O Ato 1 ainda tem aí a promoção na Nuvem, na Steam, né, de lançamento. Se vocês gostarem, deixem uma análise também, que ajuda muito, né, o algoritmo da Steam. Eu queria agradecer ao Maxon, meu querido amigo, pela participação. Espero que vocês gostem. Eu apoiei esse jogo no financiamento coletivo. Eu também. Fico muito feliz de ver meu nome lá nos créditos. E eu me Sabe por que eu me Por quê? Porque eu mudei de endereço e não recebi meu Moleskine. Que triste. Pô, já que o cara é seu brother, mano, troca uma ideia com ele lá. Fala com ele aí, pô. Eu não financiei mais baratinho não, viu? Fui no que eu pude lá. Eu queria financiar mais. Eu vi seu nome lá. Você viu? Eu vi. Não acredito. Ai, que lindo. Ia deixar surpresa. De qualquer forma, assim, esse é o ato 1 do Asleep. Ficou anos em desenvolvimento, foi adiado algumas vezes. Eu joguei a primeira das demos disponíveis. E, inclusive, eu conversando com o Dex, tipo, ele vinha, o que você achou, não sei o que. Isso pra mim é absurdo, de ter esse contato, né? Teve uma outra demo, então já é muito mais que o suficiente. Agora eu quero aproveitar o jogo. E é a história de uma jovem chamada Ana Lúcia. E ele tem um formato que eu particularmente gosto muito. Eu, como um fã inveterado do Rei Mikowski, né, vivo falando aqui desse cara,
The Cat Lady, o Lorelei, o Burning Lane, que é essa coisa 2D, com movimentação lateral, porém com uma tridimensionalidade com relação a como o mapa, como você transita pelo mapa. Tem um jogo sul-coreano muito bom nesse formato chamado Decoma também. Só que ele pegou esse formato e levou para essa ideia do Nordeste, do sertão. E essa menina, que ela tem depressão, ela tem problemas para lidar com a realidade, ela tem um certo escapismo, que é difícil, sendo esse só o primeiro ato, dizer exatamente o que se passa com a Ana Lúcia, com a Ana Lu. O que tá pegando com ela, né? Por que esses anseios, por que essas criaturas ali surgem para ceifar a vida dela? Né? Esses personagens misteriosos que vão surgindo no decorrer da aventura. E essa transição extremamente associável a Silent Hill Origins, que através dos espelhos você consegue ir para um mundo mais real e para um mundo de sonho / pesadelo. E ele tem um senso de progressão, uma estrutura de missões, de itens, que remete muito ao primeiro Silent Hill. É muito perceptível quanto o Dex ama Silent Hill. Você diria que tem algo de A Hora do Pesadelo também? Tudo que vai para o mundo dos sonhos, né? E tudo que você consegue trazer dos seus sonhos. Porque assim, qual é a concepção mais assustadora de algo que pode te fazer mal? Seja lá o que, ou seja lá como. É quando te ataca, quando você vai dormir, cara. Porque como que você faz? Como que você não dorme? Então assim, em termos de a protogênese da coisa, o Freddy Krueger é dos troços mais assustadores que tem. Sim. Mas aí eu tava dizendo, né, o Décio, que ele assina como game designer, do diretor do jogo, mas aqui temos a Júlia Almeida, que é a roteirista, né, o Matheus Vilarim, do compositor. Eu amei a trilha sonora. Todos os aspectos do jogo, eles remetem a isso, a fazer transparecer. E muito mais que isso, né, ele emana esse regionalismo, que torna ele extremamente único. Por mais que eu tenha citado todos esses jogos, né, eu sou um fã número 1 do Rei Mikowski. O outro jogo que eu gosto muito, que também é nesse formato, é o Lone Survivor. Inclusive, eu acho, posso estar errado, alguém me corrige, eu acho que o Lone Survivor foi o jogo que, de fato, trouxe de volta esse formato, que também remete ao Clock Tower clássico. Por mais que o Clock Tower clássico seja um adventure, né, seja um point and click, esse jogo pode ser jogado com um controle e fica uma adaptação muito boa. Jogar teclado e mouse e jogar no controle. Todo o aspecto mental da Ana Lúcia gira em torno de ela não poder ficar no escuro. E como o jogo ele transmite isso, abafando o som e fechando a tela com umas raízes que vão surgindo, e aí aparece uma criatura como se fosse um ser onisciente ali que, quando ela tá fragilizada mentalmente, essa criatura surge, além de outras que estão ali pelo cenário, que parecem mais, como posso dizer, reais, digamos, mais palpáveis, faz com que você tenha que o tempo inteiro transitar entre a realidade, o sonho. Aqui tá tudo escuro, eu tenho a minha lanterna, mas isso não é o suficiente, eu tenho que dar um jeito de ligar as luzes daqui, não tá funcionando. O que eu posso fazer? Então, eventualmente, a gente tem uma corrida contra o tempo que desemboca para um desfecho que... O mais impressionante pra mim, depois de um final que eu achei difícil, por conta das criaturas e como elas te atacam e são agressivas, isso é uma coisa muito importante em terror, essa vulnerabilidade do protagonista, a paisagem sonora que é muito rica, é o vídeo, o trailer do próximo ato, cara. Porque esse jogo ele se passa num colégio. Existe uma casa, existe um pouco da cidade, mas ele se fecha num colégio. É muito Silent Hill mesmo, né? Como a cidade ela tá bloqueada, intransitável, com as estradas que desmoronaram. É muito semelhante, é muito semelhante. Sim, ao mesmo tempo que ele traz esses elementos característicos do Nordeste. São regionais. E assim, mas por mais que sejam regionais, é uma coisa do Brasil. Então, por exemplo, tem lá o filtro de barro com a capinha, tem lá, sabe, a árvore com aquele cal pintado até determinado ponto, aquela lixeira com a boca de palhaço. E o que mais me pegou de todos os itens que você coleta é o caderno pré-escola com a capa quadriculada, sabe? Nossa. Isso assim, tipo, é uma janela pra qualquer passado do pessoal aqui do Brasil, né? Sim, Eu imagino me sentindo como todos os estadunidenses se sentem com todas as coisas que saem, porque são feitas por pessoas que viveram a infância como eles, né? Então tem as referências de lá. Agora, quando a gente joga um jogo com as nossas referências regionais mesmo, e que a gente viveu nos anos 80, 90, e a gente vê isso transposto na tela, cara, isso aí chega a ser emocionante, cara. É emocionante. É muito especial. Então, assim, é de qualidade esse jogo. Por enquanto, ele só tá disponível no Steam. Eu não sei quando vai ser lançado o próximo ato, também não sei quantos atos teremos no total. Eu espero que tenha alguns, eu sei que dá muito trabalho fazer um jogo desse.
Eu acompanhei o desenvolvimento lá no grupo do Discord do Asleep por ter apoiado e por ter recebido Moleskine da Ana Lu. Inclusive, a Ayala é quem assina a arte do Moleskine dentro do jogo, porque conforme você vai explorando os cenários e levando a história pra frente, ela vai desenhando, escrevendo como se fosse um diário. É muito impressionante esse caderninho, cara, porque quando ela acorda nessa casa, com os móveis todos cobertos por lençóis e tal, você vai lá e salva o jogo numa escrivaninha, e você também pode, nesse processo, ela desenha, escreve, faz o desenho dos monstros, e ela confabula sobre o que diabos é isso, como que eu lido com isso. Tem um monstro que tem medo da luz, tem monstro que é atraído pela luz, tem monstro que reage ao som. Era uma adolescente, então você não tem meios de confrontar essas criaturas além de correr, além de fazer silêncio, além de ligar, apagar a lanterna. Eu amei esse jogo, amei. Olha, toda a galera aí da Black Hole Games, parabéns. Vocês entregaram um jogo de terror de muita qualidade. É muito perceptível o tanto de amor e de coração que vocês colocaram aqui, o suor, o sangue de vocês tá aqui nesse jogo, e parabéns. De coração, parabéns. Não vejo a hora de jogar o Ato 2 de Asleep, porque, vou dizer, o Ato 2, nesse videozinho que toca depois dos créditos, rapaz, a Ana Lu ali caminhando pela plantação, pelo canavial, aquele bode, quando ela fica de costas, o bode fica de pé, tipo um Black Phillip nas duas patas traseiras. Rapaz, eu fiquei arrepiado só com o treino. Vai estar aí, com certeza, aí no Desgraceira Awards, hein? Desgraceira Awards, com certeza, e mais, hein? Eu espero que a Asleep chegue a mais plataformas e que mais pessoas possam jogar essa maravilha. Eu sei que é muito complexo esse processo, mas é o que de coração eu espero. Pelo menos pro Suitão da Massa podia ter, hein, meu? Tem que sair pra tudo. Todo mundo tem que jogar. Tá certo. É isso, né, Romulo? Pô, assuntos 1000 aí. Ficamos aí um tempinho, umas 2 semaninhas, assim, fora, por problemas técnicos, dificuldades técnicas, mas estamos aqui novamente para ler aqui os e-mails. E-mails não são e-mails, são mensagens. Cartinhas. As cartinhas jogando pra cima, que nem no programa da Xuxa. Vamos lá pra sessão de comentários. E aí a gente vai falar sobre os comentários aqui do programa Eu Ouço Gente Morta número 87. Indica a primeira profecia e jogo roteirizado pelo maestro Deodato, né? Que beleza, hein? Puxa o primeiro aí, então. Temos o John Bourne 44 aqui, o João Nascimento 44. Fala, meus queridos! Mais um belo episódio em que eu saio cheio de recomendações. Obrigado. De nada. Inclusive, ainda não vi a primeira profecia, mas vocês geraram bastante expectativa. Vai na fé, meu querido. Será que a gente fez o mesmo que o Imaculado? Tomara. Eu quero que o pessoal comenta da primeira profecia e eu quero que o pessoal comenta de Imaculada. Então, continuou aqui. Estou jogando Indica e que experiência... Indica. Ah, e agora eu não posso falar do meu brasileiro. Mas agora. É nome próprio. Tá bom. Tô jogando Indica e que experiência diferente ele está sendo. Fico muito feliz de ver algo assim, mesmo que acabe não gostando no final, o que não deve ser o caso. Abraços. É isso aí, cara. Abraço, João. E eu imagino que você já tenha acabado, né? É, quando você terminar de jogar, volta pra falar o que você achou. É, faz um tempo que você escreveu essa mensagem, imagino que você talvez até já tenha assistido a primeira profecia, talvez até já tenha visto Imaculada e já tenha acabado Indica, então vamos estender a conversa, que é a parte mais legal. Olha quem vem lá, o Breno Dornelles. O Breno, ele é um trovador do terror aqui na nossa taverna. Aí, pronto. E ele faz umas mensagens gigantes. Vamos dividir, Romulo, porque já tô vendo aqui, ó. Pode deixar. Salve, salve, oradores necrosos da podosfera samaélica. Meteu um Samael aí, hein? Rapaz, falando de Silent Hill, né? É. Quanto tempo, meus amigos? Eu estava meio sumido por questões da vida real, mas sem deixar de acompanhar os novos e antigos programas do Hoje Gente Morta. Impossível iniciar esse comentário sobre o Ano das Freiras e não recomendar o filme Agnus Dei. Já assistiram? Agnus Dei. Será que isso aqui tem nome PTBR? Ou será que ele só tem esse nome? Dá uma procurada. Ah, eu vi sim, senhor. Os Inocentes, não é? De 2016? Mas isso aqui, cara, é filme de terror porque é um terror da vida real, né? A gente colocou aqui o Justiça, porque o Romulo me mandou justamente esse argumento que eu não tive contra-argumento. Uhum. Então eu diria que Agnus Dei é um filme de terror também. Continuando a mensagem do Breno. Não é necessariamente um terror, mas sim um drama pesadíssimo sobre o abuso das freiras durante o contexto de guerra, o que o torna muito mais pesado que qualquer ficção sobrenatural que encontremos por aí. Recomendo demais. Já sobre as freiras da capirotagem, acho que estamos bem servidos. Indica parece ser uma experiência ímpar, com uma gameplay diferente e atmosfera indie, que vale a pena ser conferida. Atmosfera Indica. Desculpa. Você sabe que eu tenho uma pastinha? Eu gosto de fazer as pastinhas dos meus jogos, né? E a pastinha que eu tenho lá é tipo indie, entre parênteses, pendentes.
Que você não jogou ainda. São os que eu não Muito bom, parabéns. Parabéns, só de palmas, mano. Já Imaculada, com seu final Alá 24, figura pra mim no top das noivas de Cristo cinematográficas em 2024. É Fico verdade. muito feliz em saber disso, porque vou dizer, cara, que da galera aí do terror que eu sigo, que eu acompanho e tal, eu tô vendo que a maioria não gostou do Imaculada. Eu acho que o filme tem sido um tanto injustiçado, e justamente por ter sido lançado tão próximo da Primeira Profecia, e a Primeira Profecia ter caído mais nos gostos. E por você ficar falando mal do diretor também. Ah, ele é fraquinho, tem O espaço. pessoal que chega novo aqui, acho que a gente tá brigando, o pessoal não conhece. Gente, aqui é só amor, tá? É que o Maxon é uma véia e eu sou outra véia. E aí a gente... Dois Apolônio, né? Apolônio! Por fim, se vocês me permitirem, gostaria de tecer uma pequena crítica positiva. Leia a crítica positiva aí, Romulo. O áudio do Rômulo é sempre ruim. Você parou isso só... Só porque era o meu áudio. Eu não tinha lido, né? Se comparado ao do Maxon. Atualmente ele é bem mais grave e alto, o que faz com que essa conversa entre vocês destoie muito, principalmente quando ouço no som do carro. Não é que assim, a gente grava em remoto, né? A gente grava em estados diferentes, né? Inclusive o Maxon até veio falar pra... Ele falou assim, Rômulo, eu vou te dar de presente um fone de ouvido. Eu não quero, mano, que agora tá bom, tá ficando bom. E o Gilzão que tá arrumando aí, pô. Que é o cara da sonoplastia aí, meu. Então, o Gil sempre tenta fazer um trabalho primoroso, o melhor possível pra chegar pra vocês, né? Mas vamos lá. O que faz com que a conversa entre vocês se destoie muito, principalmente quando ouço no som do carro. Vamos tentar melhorar. Com certeza, Breno. Sei, meus caros, que tudo é feito com muito amor e que recursos técnicos são caros. Mas quando for possível, tentei captar o som da mesma forma. Foi o que você falou, né, Maxon? De ter o mesmo equipamento, né? E foi uma coincidência, porque assim, eu tava vendo o preço de headset e aí me deparei com o que eu tenho aqui e vi que ele tava em promoção, e aí eu mandei uma mensagem pro Romulo perguntando se, você não tem interesse? Eu tava pensando em comprar pra gente ter. Porque assim, eu tenho uma voz muito pra dentro, assim, eu não consigo projetar muito a minha voz. Não sei, eu sou um cara meio acanhado, sem jeito. E o Rômulo, ele é vocalista de banda. O Rômulo canta Scorpions e Queen. Ah, que é isso. Tá você entendendo? dá um tostão de sua voz aí para nós, tá certo? Então, estamos felizes com a sua voz. Não vem falar mal da sua voz. Sua voz é uma voz única, cara. Ô, Rômulo, o que eu quero dizer é que, né, é uma montanha-russa de emoções aí. E pra nivelar isso, é um desafio. Você já passou por isso, eu já passei por isso, agora o desafio tá na mão do Gil. Mas obrigado pelo toque, Breno. Obrigado. Sempre a gente vai tentar melhorar, com certeza. Aqui, ó, tenho certeza que o programa iria para outro patamar, assim como já aconteceu com a ajuda da nova edição. Gilzão, tá sendo reconhecido aí, bicho. Aqui, ó. Por fim, parabéns pelo serviço prestado às forças das trevas e por manterem viva essa ágora profana. Olha que bonito. Vulgarmente conhecida como área de comentários. Não é mais área de comentário, agora é ágora profana, rapaz. Gilsomar. Começa agora, Ágora Profana. Ela se tornou um ponto de encontro para todos nós, pô, e é o nosso pagamento. É a nossa sessão de descarrego, cara. A gente pode ter um pagamento, alguma coisa que a gente recebe. É isso. Com certeza. É uma alegria incomensurável, assim. A gente não consegue colocar em palavras. Na verdade, vocês percebem quando a gente fica emocionado. Que acontece com muita frequência, né? Enquanto a gente lê. E também por justamente a gente explorar, expandir muito mais o que a gente comenta no programa. A gente traz... O diálogo se abre como um leque, né, meu? Exato. A gente tem falado muito de notícia, que é uma coisa expositiva, né? Uma vitrine. E aí é uma oportunidade de sempre aprofundar. Que é a parte mais legal. E não só do Osso de Gente Morta, mas é algo que eu sempre incentivei lá no Mais Que Horror também. Desde o primeiro episódio eu sempre convidei a esse diálogo, que é a parte mais legal disso, e eu sempre fiz questão de responder todas as mensagens. E já que agora não tem mais vídeo do Mais Que Horror, e agora tem lá o Osso de Gente Morta em forma de vídeo, a gente faz isso de uma forma ainda mais pessoal, digamos assim. Deixa eu terminar então o comentário do Breno, que ele diz aqui: PS, por obséquio, mantenham os palavrões. Essa autenticidade de vocês deixa o programa legal pra caralho. KKKK, abraço meus feras. Como a gente pode fazer isso, né? Eu sei que tem gente que ouve com filho por perto, filho menor, né? E foi um pedido justamente disso.
Mas será que os palavrões a gente tira, a gente deixa os pis? Porque o pi aí fica um palavrão que você completa pra gente. É debatível. Vamos pensar a respeito, mas, Breno, cara, é um prazer recebê-lo aqui nessa Ágora Profana. Ágora Profana. Volte sempre. Gostei. Por favor. Seguindo aqui então com o comentário do Carten Lucian 9492. Fala, grandes Maxon e Rômulo, que maravilha saber que vocês curtem visual novels. Eu adoro principalmente as de terror. O Rômulo falando dos livros-jogos do Steve Jackson e Ian Livingstone me deu uma nostalgia danada. Principalmente um chamado A Mansão do Inferno, que foi uma das minhas primeiras experiências em um jogo falando sobre satanismo. Tinha uns 12 anos. Programa sensacional como sempre, abraço. Eu tenho a Mansão do Inferno aqui comigo, cara. Eu tenho Calabouço da Morte, o Templo do Terror, Cidadela do Caos, Feiticeiro da Montanha de Fogo. Eu tenho um monte de livro-jogo que na verdade não tá aqui, tá na casa da minha mãe. E vários deles tudo engruvinhado, assim, tudo carcomido, tudo, sabe? Mas de qualquer forma, Carter Lucian, obrigado pelo comentário, cara. Você tá sempre aqui e é uma honra tê-lo aqui com a gente. Segue aí então, Romulo, que agora vem o Marcelo Esteves na sequência. O grandíssimo Marcelo, he was there. Você tá que tá, hein? Atendendo ao pedido do Maxon, vou compartilhar com vocês como eu conheci o canal. É disso que eu gosto. É disso que eu tô falando, minha gente. Aqui, ó. Em março de 2023, fui designado no estágio para realizar a organização de um evento interno na empresa. Porém, teria que destinar boa parte do meu tempo separando roupas, e eram muitas mesmo, para serem vendidas. Passei um mês nessa missão diariamente, conciliando as demandas padrões do estágio com essa organização, plus aulas, plus estudos. E é plus, não vem falar que é mais não, porque ele colocou o maisinho. Como passava muito tempo sozinho, na área onde estavam as roupas, colocava vídeos sobre reviews de jogos de terror para ouvir enquanto fazia as atividades. Nessas reproduções, o YouTube sugeriu os vídeos do Mais Que Horror, que, até então, eu não conhecia. Coloquei alguns vídeos para reproduzir e me identifiquei imediatamente com o conteúdo. Acredito que a paixão empregada por vocês nas análises e compartilhamento de ideias / ponto de vista foram o que me aproximaram do canal. Por conta das análises e recomendações, joguei jogos como Bramble, The Mountain King, Signalis, Carrion, entre outros. Desde março de 2023, eu assisti a literalmente todos, em caixa alta, os vídeos publicados nesse canal, fora os mais antigos que eu fui assistindo, kkk. Fico muito feliz em ver e poder aprender com pessoas que tanto têm a nos ensinar, que empregam amor ao que fazem. Ah lá, vai fazer chorar de novo. Amor ao que fazem e se esforçam pela qualidade. Não parem nunca. Seguimos juntos, grande abraço. Observação: dentro de alguns meses me formo em engenharia de produção pela UFRJ e já estarei efetivado. Ô Marcelo, cara, o que você fala pra uma coisa dessa? É surreal, né? Porque a gente... Somos sentimentais. Somos sentimentais e felizardos, porque um cara como você cai aqui por uma recomendação no YouTube, que é uma infinidade de conteúdo, seja sobre qual for o conteúdo, né? Seja sobre qual for o gênero, ou sobre qualquer coisa. Na minha cabeça, é muito injusto como ele compartilha as coisas, né? Como ele leva os conteúdos, no sentido de que parece que são sempre as mesmas coisas, né? São sempre as mesmas pessoas, por mais que seja um mar de infinidade de coisas. E aí, justamente nessa aleatoriedade, você caiu aqui e você assistiu, eu não sei nem o que falar quando você me diz que você assistiu todos os vídeos, Marcelo, porque são muitos anos fazendo esses vídeos, né? E é uma dedicação absurda, assim, e é muito amor empregado, e saber que isso chega aí, que, né, eu fico muito sem palavras. Eu agradeço muito por você ter contado essa história, por você ter dito tudo isso, porque realmente é esse tipo de coisa que faz com que a gente esteja aqui e continue. Muito obrigado, viu, Marcelo? Parabéns aí, vai se formar, hein? E vai ser engenheiro de produção, hein? Parabéns. Exatamente, parabéns. Seguindo aqui então com o Rick Gateira. Muitas indicações do Maxon e Rômulo hoje, já botei tudo na listinha, vou trazer algumas também. Assistam Late Night with the Devil, realmente é um dos melhores do ano. Inclusive, ó, Late Night with the Devil, ele já tem nome em português brasileiro, a gente falou no último programa. Entrevista com o Demônio. E inclusive ele tem data, vai ser lançado nos cinemas aqui do Brasil no dia 4 de julho. Ou seja, no comecinho do mês de julho a gente vai falar mais sobre esse filme. Pouco mais que um mês, hein? Vai estrear, só isso. Fiquei what the fuck o filme todo. Assisti o Arcadia e confesso que não curti tanto, embora tenha uma coisa que pra mim é uma das mais inovadoras e perturbadoras do gênero na atualidade. Aí se você quer saber do que se trata, Arcadia, dá uma pesquisada aí. Aliás, falando em Nicolas Gaiola, Arcadia é um filme do Nicolas Cage, tem um filme dele que indicaram em um podcast estrangeiro que me surpreendeu, The Trust. Ele e o Elia Madeira, como dois detetives, é bem legal. Não assisti esse The Trust, com certeza já vai pra minha listinha, porque são dois dos meus atores favoritos. Eu queria jogar Indica, mas vou esperar sair pra consoles. Já saiu, pode jogar, Rick Gateiro. Meu vício agora é tipo
É jogo tipo Vampire Survivors, não consigo parar. Um grande abraço e espero o próximo ansiosamente. Se um dia eu ganhar no lote, patrocinarei vocês pra ser semanal. Ô Rick, os nossos planos é justamente voltar a ser semanal, cara. Infelizmente, por hora, a gente vai no quinzenal, que é pra gente não parar. A gente tá entre amigos aqui, né? Todos nós aqui somos amigos aqui, os ouvintes e tal. Eu vou falar do nosso sonho, Maxon, que é um dia a gente ter um cineminha no interior, cara. Exatamente. Se alguém ganhar na loteria aí e quiser patrocinar aí, ó, uma cidadezinha pequena pra gente abrir um cinema, passar filme de terror, fazer sessão terror, tamo aí, tá? Exatamente. Fica a dica. É o nosso sonho, cara. Sim. E é isso Exatamente. aí. Rick Gateiro, querido, obrigado, Rick. muito obrigado. E vamos com o Aikau Oliva, nosso amigo lá de Madrid, hein? Vamos lá. Exato. Não consegui comentar o episódio passado, então vou misturar com o de hoje. Caraca, esse Indica parece bom demais. Já vou colocar na wishlist da Steam. No episódio passado, vocês comentaram sobre uns filmes nacionais que eu desacreditei quando vi os trailers. Não sou fã de filme brasileiro, só Cidade de Deus e os outros que todo mundo ama. Ô, Aikau, não, tem coisa boa, hein? Riquíssimo. O da Sandy, eu esqueci o nome. Quando eu era vivo. Se você não gostou do que você viu, veja mais. Não se dê por satisfeito. Veja mais, veja mais. Veja. Já vou falar. Ó, quando eu era vivo, o Animal Cordial, Boas Maneiras. Pronto. Pera aí, o da Leandra Leal, Lobo Atrás da Porta. Só filmão. Então vamos lá. E olha só que já trampei no cinema nacional. Uma História de Amor e Fúria. Quem quiser ver o trailer. Ah, o nome do filme é Uma História de Amor e Fúria. Uhum. Vou assistir. Depois conta o que você fez, Aikau. Como foi essa experiência de trabalhar no cinema nacional? Eu acho que ele deve ter feito alguma coisa ligada a Storyboard, porque ele é ilustrador, né? Ah, mas eu queria que ele contasse como foi, né? Como ele começou, como ele chegou até essa produção e tal. Ele me continuou aqui, ó. Fiquei besta com o trailer de propriedade. Meu amigo, se você ficou besta com o trailer, no final do filme você vai ficar maluco. Eu fiquei triste de não ter visto esse filme no cinema, porque ficou pouco tempo em cartaz. Caraca, parece interessante demais. Fotografia, luz, montagem, tá bem bacana. E o Não Fale o Mal foi atrás do original Speak No Evil, e parece que esse remake aí é bem mais fraco. Ah, mas tem o malucão, né? Do McAvoy, não tem? Tem, ele pra mim vale a pena, Achei o original mais interessante. O filme da família com a Grazi, putz, parece insano demais. Saludos, hermanos. Saludos desde meu coração, meu amigo. Saludo, Aikau. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. E aí, Romulo, você que tava lendo Suicida, você já leu? Tô na metade. Então quando você acabar, você diz aí, tá? Que narrativa, hein? O cara tem uma escrita gostosa, hein? Fluida, né? Eu vou te falar, hein? Ele escreveu esse livro e tava no ensino médio. Ah, vai tomar no c... Não vou ler mais, não. E ele terminou de escrever quando ele tava na faculdade de Direito, lá no Rio. E outra coisa muito impressionante, ele escreveu esse livro em ordem cronológica, porque tem a história, né? Tem os depoimentos das mães, tem, né, o diário, tem o lance em tempo real no porão. Foi escrito em ordem cronológica, você tem noção? É muito impressionante, cara, é muito impressionante. Mas ó, seguindo aqui, ó, com o comentário do Cavaleiro Templário. Ah lá. E é textão, hein? Há quase um ano, em julho de 2023, quando comecei a trabalhar como professor na cidade, me hospedei num mosteiro que tem em Guaranhuns. O professor tem desconto na diária, além de ter café da manhã. Era apenas R$50 e eu sempre fazia sanduíches extras para comer depois que chegava do trabalho, economizando bastante dinheiro. Eu ficava de segunda a quinta. Na primeira semana que fiquei lá, me encantei pela arquitetura que lembra a medieval. Na minha segunda ou terceira noite, tranquei tudo e fui dormir. No meio da madrugada, acordo com uma voz de mulher falando uma língua estranha e no meio o meu nome. Ave Maria, sai, para, velho. Lembro que fiquei imóvel de propósito, pensando o que estava acontecendo, revisando se havia trancado a porta, a janela e tentando entender o que estava sendo dito. Quando concluí que era impossível aquilo ser alguém de carne e osso, virei a cabeça na direção da voz. Era bem no meu ouvido direito. Abri o olho e não vi nada e o som sumiu. Eu sei que parece loucura, mas isso realmente aconteceu naquela noite e mais umas 3 vezes nas semanas seguintes, até eu alugar o apartamento onde teve a inundação. Teve noite que eu nem dormia direito, sentindo uma presença. Passei a dormir ouvindo o livro de Salmos. Essa experiência foi exclusiva do local. Quero salientar que sempre fui muito bem tratado por todos no local e é um lugar lindo, mas aconteceu isso. O que adianta? O lugar ser bonito e ser maldiçoado. Uma amiga conversando comigo dizia acreditar ter sido isso, um demônio territorialista. PS. O filme do Bebê de Rosemary foi um dos filmes mais desconfortáveis que já vi, e acho que o terror, entre aspas, dele vem disso. A princípio você não sabe se ela é paranoica, esquizofrênica ou pior, aquilo tudo era real. Já fui e demolei uma ordem juvenil paramaçônica e presenciei comportamentos similares de maçons aos daquela seita do filme.
claro, excluindo a parte do bebê anticristo. É engraçado ele citar algumas ordens maçônicas e paramaçônicas. Aí os Demolês são como se fossem os maçons jovens, né? Eles chamam inclusive os maçons de tios e os maçons chamam os Demolês de sobrinhos. Os maçons cuidam dos Demolês, assim, de educação, enfim, essas coisas. E é engraçado ele falar porque o bebê de Rosemary, ele tem todo um quê e uma paramentação ali de sociedade secreta, né? Com certeza. Uma seita satânica, diferente da maçonaria, que também tem toda um quê de sociedade secreta, apesar de hoje em dia existir muito material aí dizendo e falando e decorrendo sobre maçonaria, apesar de, claro, eles têm os ritos secretos deles e que não são divulgados. Mas tem sim, o Cavaleiro Templário, uma paralelidade aí entre isso que é o lance da sociedade secreta ali do... Bacana isso aí que você falou, hein? E Cavaleiro, continue com esses momentos, que saudade de você aqui no nosso programa, porque eu fico arrepiado. Oi, gente! Fico arrepiado de verdade. E obrigado pelo comentário. Segue aí então, Rômulo. Com o Fábio Ross, 83 aqui, ó. Salve demais os 15 em 15. Amo o podcast de vocês. Poderia ser todo dia. Igual ele correr. Ah lá, olha. Mano, isso, mano, você acabou de falar do saudade de você. Eu meti um oi, gente. O maluco meteu um ele correr depois. Ai. Só uma mensagem pra dizer que isso aqui é muito foda. KKK, amo vocês. Aí, ó. Fábio Ross comentou ele mesmo. Voltei pra comentar, não aguentei. O Rômulo comentou sobre cinema do interior e me deu vontade de citar um momento da minha vida. Ah lá. Antigamente, lá pelos anos 90, ia direto pra Poços de Caldas com meus pais. Poços de Caldas... Para. É do lado de casa, hein? Poços de Caldas é onde a família do meu pai nasceu. Eu passei minha infância inteira em Poços de Caldas. O meu pai era, né? É falecido. Tem uma praça central onde até hoje tem o palco onde toca o coreto da cidade pra terceira idade, dançar à noite, do lado das termas, né? Tinha um fliperama ali que eu passava o dia inteiro ali. Depois de terem se banhado nas águas de enxofre, que era ovo e cura tudo, e comido muito doce de leite durante o dia. Pois bem, na frente dessa praça tinha um cinema. Nesse cinema assisti Trapalhões e a Árvore da Juventude, Titanic, o filme do Fred Krueger em que ganhavam óculos 3D, de papel 3D com lente de celofane. Me lembro até hoje desse cinema de rua, com as máquinas de pipoca e vários pôsteres de filmes. Realmente, isso é mágico, não tem nada a ver com os cinemas de shopping. Acho eu que esse cinema não existe mais. Olha, faz muitos anos da última vez que eu fui para Poços, mas tinha um cinema de rua lá. Fábio e Maxon. Eu tô pra ir pra Poços, tem uma amiga minha que abriu uma loja lá, e ela é amiga minha e da Jaque, e a gente vai lá visitá-la. E eu vou procurar cinema, hein? E eu vou voltar aqui e vou falar pra vocês se tem ou se não tem. Se tem. Sim. Porque tinha, a última vez que eu fui lá, tava passando Os Últimos Jedi, eu assisti tipo umas 5 vezes. Ó, acho eu que esse cinema não existe mais. Nessa mesma rua tinha um fliperama enorme, todo colorido e aceso. Ah lá, o fliperama. Fazem mais de 10 anos que não retornam. Maxon. É que tinha alguns fliperamas lá, mas tinha um bem grande, cara. Com umas máquinas sensacional, cara. Quando eu era criança, na minha adolescência, todo fim de ano eu ia pra lá. Eu amava. Meus primos, meus tios, minhas tias. Amava mesmo, cara. A família do meu pai, meus avós, né? Eu sei que eles me amam tanto quanto eu amo eles. E eu sinto muita saudade. Faz muito tempo que a gente não se vê, não se fala. Aí. Mas aqui, ó, continuando o comentário do Fábio. Saudades. Ainda penso em sair de São Paulo e morar mais pro interior. Sossegado, com OVNIs, coisas estranhas pelas matas ao redor, lendas urbanas da cidade, assim. Era só isso, coraçãozinho. Coraçãozinho pra você, Fábio. Beijo, Fábio. Aqui, ó, o Marcos, a 1978. Já assistiram O Senhor do Caos? É com o Ralph Ineson, né? Que é o pai da Thomasin, né? Isso. Achei o filme mediano, mas o final é muito interessante e lindamente satânico. Eu falei desse filme, né, Maxon? Comentei com você. Você falou pra eu assistir, eu não vi. Eu não vi, não. Tá no Prime, né? Assista, Eu vou Maxon. assistir. A gente... não, vamos botar, porque afinal de contas é um lançamento de terror, né? E passou no cinema aqui, ficou pouco tempo em cartaz. Sim, e a premissa, assim, é uma sacerdotisa cristã. É tipo um padre, só que é uma mulher, e não é uma madre. Ela é tipo um padre. Começa por aí. Interessante. Não, vou assistir. Ó, outro spoiler. Próximo programa a gente vai falar de Abigail, mas a gente tem muito filme de terror pra falar ainda, desses que foram lançados no primeiro semestre. Então o Senhor do Caos é mais um que entra e que falaremos. Ó, vai sair um filme de terror, já vou adiantando, hein? Na Netflix, direto na Netflix, do Xavier Zan, o diretor de um filme que você viu recentemente aí, o Frontiers. Frontier, de tubarão no Rio Sena. Eita. É um bagre, né? Porque se é no rio... Oh. É bagre, bom. Bagre é de água doce. Rio é água doce. Tubarão é água salgada. Vamos assistir, cara. Já acabei com o filme, né? Sem ver o filme. Pô, você sabe que existe na Pororoca lá a briga, né? O tubarão que chega ali pega um crocodilo. Mas aí é água salobra. Fica... Aí é água salobra. É encontro de água doce com água... Fresh water com salt water, né? Que eles falam. Under Paris, Sous la Sun. Eu não sei o nome em português, mas deve chegar 5 de junho.
Então tá mais um pra pôr na lista, filme de ataque animal, de tubarão, no Rio Sena, delícia, adoro essa bagaceira. E o Javier Zan é um cara que, desculpa dizer, viu, Roma, depois do filme aí que você viu, não entrega mais nada, cara. Eu acho. Já vi vários filmes dele. Vai de mal a pior. Só a fronteira mesmo. Eu vi essa semana aí o Incêndios, do Villeneuve, cara. Muito foda. Que filmaço, hein, bicho? Se vocês não assistiram, Incêndios aí. Os caras chamam de Mind né, meu? Ó, ele tá falando Incêndios, o nome do filme é Incêndios, tá? Eu vou te falar um negócio, viu? Tá bom. Esse filme, ele tem uma das sequências iniciais mais surreais do menino raspando a cabeça, tocando o Radiohead. Radiohead chegando, a câmera dando um close assim na cara. Não, é um moleque olhando diretamente pra você. É a quebra da quarta parede, de isolação total, absurdo. É incrível. É que o Denis Villeneuve, ele tá muito em alta, né? Por causa das ficções científicas, dos Dunas. Do Duna, né? Mas se você pega essa fase dele, Os Suspeitos, O Homem Duplicado, Incêndios... Eu falei pra você que eu tinha visto todos os filmes dele, né? Eu não assisti o Sicário. Ele não tem muito filme. Um filme dele que eu não vi ainda, que é o Polytechnique, que eu acho que é o primeiro longa dele, porque ele fez alguns curtas, né? Tem esse Redemoinho dos anos 2000, que eu também não assisti, que inclusive é escrito e dirigido por ele, né? Então esses filmes antes do Incêndios, 32 de agosto na Terra, eu não vi também. Essa trinca aqui, ó, A Chegada, Blade Runner 2049 e Duna, você tá de brincadeira, cara. Mas o que a gente tá falando do Denis Villeneuve? Do filme que eu assisti. O Javier Zan, do filme... Olha só, a gente começou com o Tubarão no Rio Sena e foi parar no Denis... Muito bom. O Cavaleiro Templário, ele responde aqui o comentário do Marcos aqui, ele falou, eu vi O Senhor do Caos no cinema. A cena inicial é legal, mas o filme acaba sem sentido. Fui ver esse filme na época que pesquisava sobre a figura do Jester. O Jester é aquele... Ô Marcos, ó... Aquela figura do bufão, né? Com chapéu de bobo da corte. Que inclusive tem o Jester do Mestre dos Brinquedos. Ele deu a sinopse, né, do Senhor do Caos e depois teve o 2. Sobre o filme Vermins. Estavam dizendo que era comparado com Aracnofobia. Sinto muito, não é não. Eu também sei que não é não. Mas esse filme ele vai ser lançado oficialmente aqui no cinema e aí a gente fala de infestação. Inclusive acabou de sair aí nos intermeios um outro filme de aranha chamado Sting. Não confunda com o baixista do The Police. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar sobre Sting aqui também. Sim, Ataque Animal. E 3, aviso. O filme do Cage chamado Simpatia pelo Diabo não é sobre o diabo, apesar dele aparecer do nada vestido de vermelho e sendo mal pra caramba. KKKKK. Mas o motivo do nome desse filme só é descoberto nos segundos finais e é bem surpreendente. Não assisti esse filme ainda. O Nicolas Cage tá fazendo muito filme, cara. Vai ter esse filme aí que ele é o surfista, vai ter o Long Legs do Os Perkin, que é um dos que eu mais espero pra esse ano. Tem o Arcade, que o Rick Gateiro citou, que eu não assisti também. Tem muito filme do Nicolas Cage pra ver, cara. O Simpatia pelo Diabo é o filme dele do ano passado que eu ainda não vi. Tá difícil de acompanhar os filmes do Nicolas Cage de tanto filme que ele faz. Mas obrigado, Marcos, pelos comentários. E falaremos de Infestação aqui sim, afinal de contas, vai ser lançado nos cinemas. E temos data, deixa eu só passar a data certinha, 11 de julho, então julho vai ter o Infestação e o Entrevista com o Demônio, um mês glorioso já. Então, respondendo o seu comentário, veio o Cavaleiro e disse assim: eu vi O Senhor do Caos no cinema, a cena inicial é legal, mas o filme acaba sem sentido. Por ver esse filme na época que pesquisava sobre a figura do Jester. E o Marcos colocou um negócio aqui, que é spoiler do filme, hein? Ah, não. Melhor não ler. Então, assim, quando a gente for falar sobre esse filme, a gente desenvolve mais e aprofunda mais e zaz. Mas é isso então, né, Romulo? Ficamos por aqui com mais um episódio. Todo mundo que chegou até aqui, nosso muito obrigado por ter comentado, por nos acompanhar, e daqui 15 dias voltaremos com mais uma edição do Os Gente Morta. Beijo, beijo, tchau. Beijo, meus povos queridos.